Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Mês de dezembro, mês de celebrarmos a data cristã mais importante do nosso calendário, o Natal. Hoje faremos uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal, o sentido espiritual desta data tão importante. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos ao aniversariante do mês, a Jesus, e rogar a Ele que nos proteja, que nos ampare, que abençoe as nossas reflexões, o nosso estudo, que abençoe os nossos lares e que abençoe o nosso propósito de transformação, de evolução, o nosso propósito de seguir os seus ensinamentos, procurando nos melhorar, nos aperfeiçoar, evoluir a cada dia. Muito obrigado, Senhor, e que possamos realizar hoje as reflexões sobre o verdadeiro sentido do Natal. Muito bem, então todos nós, neste mês de dezembro, já possivelmente estamos percebendo um espírito diferente no ar, um clima diferente no nosso ambiente. Se nós andarmos pelas ruas, se nós andarmos pelas lojas, ou mesmo dentro das nossas casas, possivelmente nós vamos encontrar diversos símbolos que nos fazem lembrar desta data tão importante do mês de dezembro, que é o Natal. E esses símbolos que nós geralmente vemos, que nós geralmente inclusive utilizamos em nossas casas, eles são representados por árvores com enfeites, com presentes, com estrela, com guirlandas. Geralmente utiliza-se, nós vemos nas ruas, luzes piscando, nós vemos a figura do bom velhinho, né, do Papai Noel, bolas nas árvores, sinos, presentes, né? E na verdade, diante desses símbolos todos que nós estamos mostrando aqui, nenhum deles representa verdadeiramente o que é o Natal. O Natal é a comemoração, a celebração do nascimento de Jesus. E na realidade nós fomos incorporando diversos símbolos na nossa cultura, na nossa forma de comemorar esta data, muitos símbolos, inclusive, que não têm relação nenhuma com o nosso país, com a nossa cultura. Por exemplo, quando representamos aqui bonecos de neve, a neve, porque neste período, em dezembro, no hemisfério norte, é inverno, é muito frio, mas ainda assim a gente incorpora esses símbolos na nossa cultura, e aqui no Brasil, em dezembro, é verão, né? Está calor, e nós acabamos utilizando esses símbolos. Não há mal nenhum nisso. Na realidade, a doutrina espírita é uma doutrina libertadora que não nos proíbe de fazer nada. Então, ninguém está fazendo nada de errado quando coloca uma árvore de Natal na sua casa, quando coloca luzes, quando coloca enfeites, quando dá presente. Não há problema nenhum nisso. Mas, na realidade, todos esses símbolos que nós costumamos utilizar, eles acabam escondendo, mascarando o verdadeiro significado do Natal. E se nós tivéssemos que escolher um símbolo para representar o Natal, o símbolo seria esse, do nascimento de Jesus. Na realidade, nós espíritas não cultuamos, não adoramos imagens, né? Nós não necessariamente precisamos de nenhum símbolo para nos lembrar de nada, né? De Jesus, dos bons espíritos, muito menos do nascimento de Jesus. Mas, de novo, não há nada de errado, não há problema nenhum em se fazer uma associação desta data com o seu verdadeiro significado. O verdadeiro significado do Natal é o nascimento daquele que para nós
é o maior exemplo, o nosso maior modelo de perfeição, conforme instruiu os Espíritos a Kardec. Nosso maior modelo e guia, né, é Jesus. E esta celebração é a celebração da vinda de Jesus entre nós, da vinda de Jesus para deixar os seus ensinamentos, para nos deixar o seu exemplo de conduta a que nós devemos seguir. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, existe uma comunidade de espíritos puros que se reuniu nas proximidades da Terra apenas por 2 vezes. Aliás, Jesus, segundo Emmanuel, faz parte desta comunidade de espíritos puros, de espíritos perfeitos, que esteve próximo da Terra, segundo ele, apenas 2 vezes. Uma delas, na formação da Terra. Quando a Terra se formava, esses espíritos acompanhavam a origem, a gênese planetária. E no segundo momento, no planejamento da vinda de Jesus, para termos ideia da importância desta vinda de Jesus e daquilo que nós celebramos no mês de dezembro, que é a vinda do nosso Mestre. No entanto, nós sabemos que Jesus não nasceu propriamente no dia 25 de dezembro. Essa data foi uma data convencionada. Tudo aquilo que nós sabemos sobre Jesus está no Novo Testamento, na Bíblia, daquilo que foi registrado pelos seus apóstolos, daquilo que foi registrado especialmente pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E sobre o nascimento de Jesus, Mateus, ele relata o seguinte: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, portanto ele diz o local do nascimento de Jesus, e a referência de tempo, né, no tempo do rei Herodes. É importante dizer que o calendário que nós utilizamos hoje, que é a forma de marcação do tempo, ele não era este calendário que existia naquela época. Esse calendário que nós usamos hoje, nesse formato que nós utilizamos hoje, ele é mais recente. Então, naquela época, Mateus registrou, em termos de tempo, né, do nascimento de Jesus, como sendo no tempo do rei Herodes. E ele continua: eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Portanto, a única informação que Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 2, ele fala, né, do nascimento de Jesus, são essas as informações. O outro evangelista que fala do nascimento de Jesus com mais detalhes é Lucas. E é interessante observar que Lucas não conviveu pessoalmente com Jesus. Nem Lucas, nem Marcos. Esses 2 evangelistas não conviveram pessoalmente com Jesus. O que eles narram nos seus evangelhos é aquilo que eles ouviram de terceiros, de apóstolos, de discípulos diretos de Jesus, e que depois ele vai narrar com certo detalhe. Lucas, em particular, ele é um dos que faz uma descrição mais detalhada do nascimento de Jesus e que também faz uma descrição mais detalhada de Maria, mãe de Jesus, o que indica que muito provavelmente ele obteve informações diretamente de Maria, porque ele dá detalhes do nascimento de Jesus que somente Maria, a mãe, ou José, poderiam saber. O que Lucas vai dizer no seu evangelho? Então, no capítulo 2, dos versículos 1 a 3, Lucas narra da seguinte forma: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto
para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então, naquela época, houve um recenseamento, onde todos tinham que se apresentar na sua cidade para cumprir esse dever. Aliás, fazendo um parênteses, Emmanuel, comentando esse trecho, numa mensagem chamada Ordem e Luz, ele extrai desta passagem um ensinamento maravilhoso. Jesus não tinha nascido ainda, mas Maria e José precisam cumprir uma ordem, naquela época, de um decreto, e mesmo Maria, estando grávida de Jesus, prestes a dar à luz, ela precisa se deslocar até Belém, porque é a cidade onde ela deveria se apresentar para fazer esse recenseamento, com toda a dificuldade de locomoção daquela época e com a dificuldade de uma mulher grávida, mas ainda assim ela cumpriu esta ordem. E Emmanuel faz uma linda reflexão falando da disciplina de Maria e José, do cumprimento das leis, não apenas das leis de Deus, mas também das leis humanas. Então Jesus ainda estava no ventre de Maria e seus pais, Maria e José, já nos deixavam um primeiro exemplo importante, o da disciplina, o do cumprimento das leis, e porque ela teve que se apresentar em Belém. E Lucas continua: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu destaquei aqui algumas palavras, porque quando Lucas diz que Maria, Maria, havia de dar à luz, dar à luz a Jesus, o termo utilizado quando a criança vai nascer, mas na verdade Maria viria trazer a luz de Jesus à humanidade. Além de dar à luz, na verdade Maria vinha trazer à humanidade a grandiosa luz do nosso Mestre Jesus. O outro ponto importante é a questão da manjedoura. Jesus também nasce, já nos dá um primeiro grande exemplo, importante exemplo, esse símbolo da manjedoura, da simplicidade, da humildade, e todos aqueles que aguardavam a vinda do rei dos judeus como sendo um homem rico, do ponto de vista material, do ponto de vista terreno, Jesus se apresenta, Jesus encarna na terra de forma simples, de forma humilde. E outro ponto que eu destaquei, que também é muito simbólico, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para Maria e José, porque várias pessoas viajavam e se deslocavam para Belém naquele período, e não havia lugar para eles, não havia lugar para Jesus nascer. E a questão que nós fazemos, a reflexão, e hoje, há lugar para Jesus entre nós? Há lugar para Jesus em nossos corações? Lucas vai nos dizer que não havia lugar para Maria, para José e para Jesus no seu nascimento. Quantos natais nós já comemoramos e nós perguntamos: Jesus já nasceu em nossos corações? Nós já temos lugar para Jesus em nossos corações? Lucas diz ainda: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então ele vai se referir àqueles pastores que estavam trabalhando, que estavam no campo e que, de alguma forma, deixaram aquilo que estavam fazendo
para ir até Jesus, para ir até a manjedoura, né, e reverenciar a vinda do Mestre Jesus. Então, na realidade, a questão da data do nascimento de Jesus foi uma data que foi convencionada. Essa data foi adotada no século IV em Roma e teve um motivo, né? O 25 de dezembro já existia uma festa pagã que comemorava o Natalis Solis Invicti, que era o dia mais curto do ano. Então, naquela época, foi convencionado pela igreja essa comemoração, que era uma comemoração pagã, como sendo a do nascimento de Jesus. No entanto, não existe nenhum registro bíblico com a data exata. Existe ali aquelas informações sobre o reinado de Herodes, né, que dá alguma ideia de quando foi o nascimento de Jesus. Mas o fato é que, mesmo não sendo no dia 25, não há problema nenhum, né? É importante ainda, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, ter essas datas comemorativas, né? Para lembrarmos, para celebrarmos algo tão importante que foi o nascimento de Jesus. Que, na verdade, nós sabemos que deveria ser celebrado todos os dias. Não precisaria ter uma data específica, mas é importante que tenha, porque pelo menos nessa data nós lembramos deste fato tão importante. Neste período é comum que a gente perceba realmente um espírito diferente no ar, esse espírito do Natal. Porque de alguma forma, mesmo que através de todos esses símbolos que nós utilizamos, há uma sintonia maior, há uma convergência de pensamentos bons da lembrança da vinda de Jesus, né? É comum que as pessoas nessa data comecem, para comemorar e para celebrar de uma forma cristã, pensem mais no próximo, pensem nos mais necessitados. Aquelas instituições que geralmente auxiliam, fazem a atividade de assistência ou promoção social, elas preparam uma cesta básica de Natal mais caprichada, vão se preocupar com as crianças das pessoas que são assistidas, das famílias assistidas, para presenteá-las, porque é um momento em todo mundo em que geralmente as crianças estão ganhando presentes. Então, as pessoas se mobilizam em fazer o bem, né? Que seja nesta data, é um aprendizado para que a gente possa fazer em outras também. Então, nós sabemos que não foi nessa data, né? E é interessante, existe uma mensagem muito bonita que nós vamos apresentar agora, é que onde e quando Jesus nasceu poderia ser diferente para cada um de nós. E é o que nós vamos ver nessa mensagem. Perguntemos a Maria Madalena onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, porque foi lá que ela teve o encontro com Jesus, né, que foi um encontro transformador. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Portanto, para Maria Madalena, foi ali, naquele local e naquele momento, que Jesus nasceu para ela. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro: quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá:
Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite que um galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Foi ali que verdadeiramente Jesus nasceu no coração de Pedro. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por uma intensa luz, me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Então esse encontro que todos nós conhecemos, né, de Saulo, que era um perseguidor de cristãos, na estrada de Damasco, quando ele vê Jesus, e Jesus já havia sido crucificado, Jesus aparece para ele, o deixa cego com a sua luz, e aquele momento é o momento da transformação de Saulo para Paulo. Foi ali, na estrada de Damasco, naquele momento, que Jesus nasceu no coração de Saulo, que se transformou. Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando Jesus nasceu, e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo de Roma, ouviu o povo gritar: negue, negue, porque ela poderia negar a Jesus e ser salva e ser libertada. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-te apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude, com toda certeza e sinceridade, dizer: não, não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. E ali a sua demonstração, né, de que Jesus havia realmente nascido verdadeiramente em seu coração. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos a João Batista onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse, e ante a meiguice de seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu Filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus Pai. Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento, compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos para Dimas, o bom ladrão, aquele que foi crucificado ao lado de Jesus, onde e quando Jesus nasceu, e ele nos informará: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar
repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele. Perguntemos, finalmente, a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá. Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Podemos imaginar a emoção de Maria segurando e olhando para Jesus, para os olhos de Jesus, para o menino Jesus pela primeira vez? De um modo geral, a emoção de uma mãe segurando o seu filho, o seu bebê, logo após o nascimento, é algo incrível, é algo indescritível. Imaginemos Maria, segurando nos braços e olhando pela primeira vez nos olhos de Jesus. E para nós vimos que para todas essas personagens, em algum momento de suas vidas, Jesus verdadeiramente nasceu. E para nós, Jesus já nasceu? Nós já deixamos Jesus nascer dentro de nós, dentro de nossos corações? Se não, quando isso vai acontecer? O espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, na mensagem Natal Simbólico, no livro Pontos e Contos, ele diz assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, se Cristo já veio ao mundo há milênios, encarnou entre nós há milênios, Irmão X, Humberto de Campos, vai dizer: cada espírito, cada um de nós, é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Então, nós desejamos essa transformação do mundo, essa reforma do mundo em que nós vivemos, mas nós somos os responsáveis por transformar e por reformar o mundo. E como é que nós fazemos isso? Reformando a cada um de nós. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eu deixo como sugestão, depois procurarem na internet, essa mensagem Natal Simbólico do Irmão X, do livro Pontos e Contos. Uma mensagem maravilhosa. Eu só extraí aqui um trecho que diz justamente sobre a questão de deixarmos Jesus nascer entre nós e que cada um de nós é um mundo onde o Cristo deve nascer. Como é que a gente faz isso? Existe um método prático. Como é que a gente faz essa transformação? Como é que a gente se reforma? Como é que a gente faz o que Jesus faria? É justamente fazendo essa questão, essa reflexão. Em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações da nossa vida, quando tivermos que tomar uma decisão, quando estivermos pensando, agindo, o que Jesus faria nesta situação? É uma questão para a gente pensar, para a gente refletir. Nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, nós já conhecemos os seus exemplos. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar, nesta ou naquela situação? E aí nós podemos aqui nos referir a Paulo, que em algum momento disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, porque ele passa a exemplificar Jesus.
Então, que possamos um dia também dizer isso. Não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E aí realmente Jesus terá nascido dentro de nós, dentro dos nossos corações. É interessante que eu coloquei ali entre aspas que Jesus ele se disfarça, ele nos dá várias oportunidades de encontrar com ele, né? Jesus se disfarça naquele irmão nosso pedinte, aquele mendigo que às vezes está caído na calçada, que nos estende a mão, que nos pede ajuda e que muitas das vezes pela nossa correria, né, nós nem olhamos para ele. Nós nem observamos que tem um irmão nosso caído, necessitado. É Jesus que está ali. Jesus se disfarça entre os enfermos nos hospitais, porque nós podemos dedicar um pouco do nosso tempo em auxiliá-los, em consolá-los, em visitá-los. Jesus se disfarça no órfão que está abandonado, que precisa de carinho, que precisa de afeto. Jesus se disfarça no idoso que está no asilo e que muitas das vezes precisa apenas de um ouvido para que ele possa contar as suas histórias, para que ele possa se sentir bem, se sentir valorizado com alguém que o valoriza, que o ouve. Jesus se disfarça no vizinho sofredor, no vizinho que precisa do nosso auxílio, do nosso amparo, que podem se auxiliar. Jesus se disfarça no colega de trabalho, Jesus se disfarça no familiar, naquele que convive conosco. Então são várias oportunidades de nós praticarmos o que Jesus nos ensinou, o amor, o perdão, que possamos praticar a caridade com todos esses, enxergando Jesus no mendigo, no enfermo, no órfão, no idoso, no vizinho, no colega de trabalho e com todos aqueles que convivem conosco. E nós poderíamos questionar, será que tem valor fazer o que Jesus faria, fazer esse esforço apenas no Natal? Apenas agora nesse período de dezembro ou no dia 25 de dezembro? Quem vai nos responder isso, de novo, é o irmão X, Humberto de Campos, numa mensagem chamada Crônica de Natal. E ele vai dizer assim: não importa sejas, por enquanto, terno e generoso para com o próximo, somente um dia. Então está aí a resposta. Não tem problema, não importa que seja apenas no Natal, que seja apenas por um dia. Por quê? Ele vai nos explicar. Pouco a pouco, aprenderás que o espírito do Natal deve reinar conosco em todas as horas da nossa vida. Então, quando nós fazemos num dia específico, quando nós fazemos no Natal, é um aprendizado. Pouco a pouco nós vamos aprender que esse espírito do Natal deve ser para sempre, deve ser em todas as horas da nossa vida. Então, serás o irmão abnegado e fiel de todos, porque em cada manhã ouvirás uma voz a sussurrar-te sutil: Jesus nasceu, Jesus nasceu. Que bom, né? Que nós pudéssemos acordar todas as manhãs ouvindo essas vozes, nos dizendo: Jesus nasceu, porque estamos com a consciência tranquila do dever cumprido, porque estamos nos esforçando para fazer aquilo que Jesus nos ensinou. É muito comum que neste período a gente tenha algumas listas, algumas listas de afazeres para o Natal, e são muitas, né? Comprar presentes, embalar presentes, enviar presentes, comprar comida, porque geralmente fazemos uma ceia, reunimos família, fazer biscoitos, ver as luzes de Natal. Mas a gente pode também criar uma outra lista ou modificar um pouco esta lista da seguinte forma: ao invés de comprar presente, que tal estar presente?
Ao invés de embalar presentes, que tal embalar alguém em um abraço? Ao invés de enviar presentes, que tal enviar boas vibrações para aqueles nossos familiares, amigos ou até mesmo alguns inimigos que porventura tenhamos? Ao invés de comprar comida, que tal doar comida? Ao invés de fazer biscoitos, vamos fazer as pazes, vamos perdoar, vamos aproveitar esse momento em que todos estão mais sensibilizados para fazer as pazes com alguém que nos ofendeu, que nos magoou, ou com alguém a quem nós ofendemos. Ao invés de simplesmente ver as luzes, vamos procurar ser essas luzes que iluminam a vida do nosso próximo. Na realidade, quando nós falamos aqui, cortamos a palavra comprar presente, embalar presente, de novo, não há problema nenhum em fazermos as comemorações, as celebrações que costumamos fazer, a ceia de Natal, a reunião de família, o dar presente, né? E muitas das vezes esse dar presente não precisa ser necessariamente, a importância não está no valor do presente material, mas na lembrança do outro, porque eu vou pensar no outro, eu vou pensar naquilo que ele gosta, eu vou comprar algo para ele, é uma forma de carinho. Então não há problema, mas nós podemos fazer tudo isso de outra forma, como acabamos de relatar. E finalizando, André Luiz, numa mensagem Reflexão de Natal, ele nos convida a celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, de uma outra forma, num sentido mais espiritual, não apenas no sentido material. André Luiz diz assim: esquece por momentos acepipes e licores, vestes e presentes, sons e ornamentos, e interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas as frivolidades, para falar de alegrias que realmente importam ao teu progresso espiritual. Ou seja, André Luiz nos convida, por alguns momentos, esquecermos as celebrações, as comemorações, os acepipes, que são os tiragostos, as bebidas, as vestes, né, a comemoração material, para nós nos interiorizarmos e pensarmos em Jesus, né, em pensarmos no valor espiritual, em pensarmos na alegria que realmente nos importa e que importa ao nosso progresso espiritual. Ele diz assim, olha a pergunta que André Luiz nos faz: como te encontras desde o último Natal? Alguém já se perguntou isso? Nesse período, fazer essa reflexão, como te encontras desde o último Natal? Olhando em torno, sentirás tristeza, por certo, porque o mundo prossegue envolto em sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro, melhor. Isso porque não bastam súplicas e desejos, que é o que geralmente a gente faz nesse período, né? A gente deseja paz, deseja um Feliz Natal, deseja felicidades, mas não bastam súplicas e desejos. Necessário é trabalhar na edificação da paz almejada. Renova, por esta razão, teu modo de apresentar-se à grande festa da luz. Envolve-te ricamente, porém, nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente, mas de bom ânimo e coragem. Bebe em abundância apenas do licor da alegria e da esperança. Presenteia sem erro paz e harmonia ao teu próximo e roga para ti os mimos imorredouros do aperfeiçoamento, como lembrança preciosa e definitiva. Olha que orientação, né, sublime que André Luiz nos traz para
as celebrações do nascimento de Jesus. E no início nós falamos dos símbolos do Natal. E se nós queremos ou se precisamos de algum símbolo que represente verdadeiramente o Natal, que seja esse, da figura luminosa de Jesus, sorrindo para nós, nos convidando, vinde a mim, nos convidando a deixar que Ele nasça agora em nossos corações, porque Ele já nasceu na terra há milênios, na manjedoura, em Belém, filho de Maria e José. E agora, neste Natal, Ele nos convida sorrindo, abrindo os seus braços. Vinde a mim, me deixe nascer em seu coração. E desta forma, nós estaremos verdadeiramente comemorando, celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. E para finalizar, nós queremos finalizar com uma prece simples, dizendo simplesmente ao aniversariante: obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.